Bom dia a todos que estão entrando. A gente vai esperar alguns minutinhos e já já a gente começa. Bom dia, pessoal. Os que entraram agora, a gente vai aguardar só mais alguns minutos antes de iniciar. Só mais um minutinho, pessoal. A gente vai esperar até 10h05 para dar início ao webinar. Bom, 10h05, acho que a gente pode começar. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Paula, sou gerente de produtos da Acta. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso segundo webinar desse ciclo que a gente está tendo com os parceiros Acta.
Hoje a gente vem trazer um tema muito interessante, que é a gestão de riscos cibernéticos no C-Level, então toda essa comunicação entre a área de cibersegurança e o board da empresa. E a gente está aqui com um dos principais parceiros da Acta, que é a Ivante. E eu queria começar só apresentando um pouquinho da Acta, para quem ainda não conhece a gente. Pode passar, Gabriel. Bom, para quem não conhece a Acta é uma consultoria integradora de cibersegurança. Nós estamos há 30 anos no mercado, 30 anos atuando em cybersecurity, 12 anos atuando em consultoria. A gente tem mais de 1.000 projetos, mais de 400 colaboradores hoje no grupo. Temos presença em escritórios físicos em Rio, São Paulo, Minas Gerais e no Paraná. E a gente atende projetos em todo o Brasil e também América Latina, e alguns projetos na Europa. Hoje aqui é um pouquinho da visão de como a Acta está estruturada para a cibersegurança. A gente atua através de 3 pilares, que é o pilar de strategy, o pilar de solutions e o pilar de resiliência. Na mandala aqui do lado esquerdo, vocês conseguem entender um pouquinho de como a gente está estruturado hoje dentro desses pilares. E dentro da parte de solutions, a gente tem 8 times, 8 ofertas, que a ideia é cobrir todas as necessidades dos nossos clientes na área de segurança. Especificamente, eu queria trazer um ponto de destaque, né, que é justamente a criação do porquê desses 3 pilares, né, de estratégias. Acho que não passou aqui para mim. Isso, obrigada. Para quem não sabe, no final de 2013, a Acta foi adquirida pelo Grupo Peers, que é a consultoria que hoje mais cresce na América Latina. E com essa fusão, a gente conseguiu construir uma jornada para os nossos clientes. Então, hoje a gente oferece na parte de estratégia, desde o assessment de cibersegurança, criação de políticas e processos, roadmaps de cibersegurança, até a entrega das soluções em si. E finalizando com a parte de resiliência. E por que isso é importante, né? A ideia é justamente construir toda essa jornada junto com o cliente, que envolva estratégia, envolva a parte de business e também a entrega das soluções, as ferramentas necessárias. E é mais ou menos disso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, através de um relatório que foi publicado pela Ivante, que é o relatório Alinhando Perspectivas, Gestão de Riscos Cibernéticos no C-Suite. Então, a ideia é trazer um pouco dessa perspectiva entre negócio e segurança e como essas duas áreas podem se comunicar, como que os projetos de segurança podem ser aprovados, se a gente tem ferramentas para isso, e como a gente pode defender os nossos projetos de segurança junto ao board das empresas. Então, eu vou convidar aqui os nossos palestrantes para eles começarem. Gabriel? Oi, pessoal, bom dia. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Só me representando, sou Gabriel Estevam, sou analista de cibersegurança na Acta e atualmente trabalho aqui na equipe de pré-venda. Para a gente começar a falar um pouquinho desse relatório, o que a gente pode trazer aqui como primeiro ponto importante? Board versus CISO, esse embate de entendimento entre o quão seguro uma organização está versus o quanto já foi investido. E que é um desafio recorrente nas empresas hoje em dia. Esse desalinhamento entre o CISO, o time de SI e o board em relação à segurança cibernética é enfrentado ali diariamente e traz uma desconexão que acaba se manifestando de várias formas, principalmente na dificuldade de levar dados técnicos para o board, traduzidos em impactos de negócio, e esses impactos de negócio sendo o impacto financeiro, ou o impacto à marca, impacto à reputação de N formas, e além disso, o CISO também acaba enfrentando dentro de toda esse desalinhamento de perspectiva, uma missão ali de mostrar para o board de que alguns orçamentos, alguns investimentos que são feitos a primeiro momento não vão gerar receita, mas vão evitar perdas em N sentidos, que é um conceito até meio difícil da gente mensurar no dia a dia.
E aí eu queria convidar a Susan para também acrescentar um pouquinho nessa nossa visão, um pouquinho do que esse dado do relatório traz para a gente. Ei, pessoal, bom dia. Além disso que o Gabriel falou, né, que acho que o mais difícil não é simplesmente só você comunicar para o board que você precisa de mais dinheiro, né? É como que a gente consegue quantificar isso, porque quantificar segurança hoje em dia ainda é um exercício muito complexo, porque você não tem uma métrica universal, como, por exemplo, você não tem uma escala de zero a 10 de quão seguro você está, porque isso depende de vários pontos dentro do próprio negócio. Por exemplo, para uma empresa de varejo, um indicador de quão seguro, de quão impactante o negócio está vinculado à tecnologia é um conceito. Para um educacional, é um outro conceito. Para financeiro, é um outro conceito. Então, não existe uma maneira global de você dizer para o board que estamos 200% seguro ou estamos 100% seguro. E essa abordagem, ela torna a comunicação um pouco mais complexa. Mas quanto mais os CISOs e quanto mais os boards conseguem compreender de forma equalizada que essas perdas podem ser tanto financeiras, como o Gabriel falou, como a reputação, e como que vocês estão trabalhando para que isso aconteça, traz uma maneira muito mais tranquila do board receber essa notícia. Quando vocês olham para o gráfico na tela, você pode ter uma discrepância da percepção que está bem evidente, porque, por exemplo, quando a gente fala de muito confiante, os líderes de tecnologia entendem que se eu investir muito dinheiro, eu estou muito seguro. Então, se eu tenho muitas ferramentas, muitos processos, eu estou bem seguro no meu processo. Porém, quando você olha, os times de tecnologia olham para uma outra ponta, porque eles não olham simplesmente só para o investimento. Eles olham para o investimento, para as políticas e para tudo aquilo que engloba o ecossistema. Então, enquanto a liderança aponta um pico de muito confiante, você pode olhar que esse time de tecnologia, eles se sentem moderadamente confiantes, evidenciando nesse momento uma falta de visibilidade da gestão, né, sobre os riscos e também de como que o time está se comportando. E essa percepção excessiva, ela gera uma falsa sensação de segurança e pode dificultar a priorização de iniciativas que são críticas para o time de SI. E aí, por que que isso importa, né? Por que que isso é importante no processo? Aí eu acho que, Gabriel, a gente pode contribuir um pouquinho mais, você comentando com a gente, quais são os pontos que você viu que são importantes nesse processo. Sim, exatamente. Esse é um dado que traz para a gente um ponto bem importante, que é como os investimentos estão sendo feitos, como os investimentos foram feitos no ano passado, lá em 2024. E a gente tem para a gente que esse conceito de plano de segurança ele é adaptável, ao mesmo tempo que atende os requisitos de cibersegurança da empresa, ele atende também os requisitos de modernização que o board exige para o time de SI, exige para o CISO. Às vezes eles foram em algum evento ou ouvem falar bastante em temas quentes do mercado e querem que a empresa esteja com isso implementado ali dentro. Então, como a gente consegue ver, esse dado ele traz para a gente que a maioria dos investimentos feitos em 2024 previstos para 2025, eles estão focados ali em temas quentes do nosso mercado, como inteligência artificial, soluções que protejam o uso desse tipo de recurso dentro do dia a dia pelos funcionários, enquanto temas que a gente em 2021 eram hiper quentes, todo mundo ouvia falar como resposta a incidentes, a gente já não vê tanto presente aqui nesse dado. Mas isso não quer dizer também que isso deixou de ser uma preocupação. Como o Gabriel Sim. falou, isso acaba se tornando uma ideia muito mais de se eu vou em vários eventos, se a gente está falando sobre inteligência artificial, se nós estamos falando sobre como que essas tecnologias apoiam os times no dia a dia para trabalhar, por que que a minha empresa não vai investir nisso? A gente que sempre está no trend topic porque teoricamente está mais seguro. Mas existe um ponto que é o tema que a gente está falando aqui hoje muito, que é algumas perguntas que eu já vi aí no chat, de como é que essas métricas acontecem, como que a gente consegue apoiar, né, para poder estar bem posicionado com os CISOs. Se você olha, um ponto que era importante há 2 anos atrás, que era a gestão de exposição, hoje ele está com um índice um pouco menor do que os outros. Ah, então você quer dizer com isso, Susan, que gestão de exposição parou de ser prioridade para as empresas? Não necessariamente. Apesar de a gente ter no gráfico uma menor intenção nesse investimento, isso pode dizer algumas coisas sobre o processo, tá? E aqui são suposições e também são conhecimentos de mercado.
Por exemplo, muitas áreas, muitas empresas investiram muito forte nesse tema nos últimos 2, 3 anos, né? E aí isso gerou uma maturidade da área. Então, as áreas começam a entender o que expõe elas ao risco. Elas começam a entender aonde estão suas vulnerabilidades e seus gaps. Também quer dizer que, como a gente já tem muita solução, o investimento ele deixa de ser em compra de soluções e ele passa a ser em talvez processos, em como é que a gente consegue integrar essas soluções de uma forma mais amplificada, né? Então, como que a gente consegue começar a priorizar essas ameaças que são mais dinâmicas? Como que a gente consegue priorizar esses pontos e trazer para dentro desses pontos também uma questão mais voltada de entendi, eu tenho um perímetro muito seguro. Dentro de casa, eu tenho muitas ferramentas que olham para esse perímetro, mas como que eu faço elas conversarem? Como que eu faço que essas áreas se conversem, esses produtos se conversem e eu consiga entregar um reporte numa linguagem que todo mundo entenda? Não simplesmente chegar e falar, olha, nós temos um perímetro que está super seguro, com todas as ferramentas, que fala de todas as políticas, e aí o seu board vai olhar e falar, entendi, mas isso impacta como no meu negócio? Por que que a gente não está falando de inteligência artificial? Por que a gente não está falando, por exemplo, de gestão de superfície de ataques cibernéticos? E eu estou falando, voltando para um ponto lá atrás, como que essas ferramentas que eu tenho de casa estão trabalhando? Eu quero ser moderno, eu quero estar falando mais a linguagem que o mercado está falando. Então, eu acho que o grande desafio, quando a gente olha para esse investimento, que foi um estudo feito entre as lideranças de tecnologia e as lideranças do negócio, como que essas áreas se convergem para ter um investimento seguro, para ter um investimento que faz sentido e, além disso, para ter um investimento que, no final do dia, gere o retorno esperado, tanto para o negócio como para a área de segurança também. E aí a gente chega num outro ponto aqui, que ainda é um tema muito polêmico quando conversamos com os clientes, quando conversamos com altas lideranças, que é: você conhece o conceito de gestão de vulnerabilidade? E aí, quando a gente conversa com os times de segurança, eles vão falar, sim, eu conheço, a gente tem uma política para isso, a gente tem boas práticas para trabalhar com isso. Porém, quando a gente começa a conversar com os executivos, eles falam, sim, eu tenho muitas ferramentas dentro de casa, eu tenho tudo que é mais moderno de mercado, então meu time de segurança está fazendo a gestão excelente do processo. Mas não quer dizer que gerenciar uma vulnerabilidade, nós estamos falando somente de boas políticas e também de boas práticas, mas de como que a gente traduz isso e quais os impactos que causa dentro do trabalho do CISO. Exatamente. Como a Suza mencionou, a gente tem uma série de impactos no trabalho do CISO, no trabalho de SI também, que são causados principalmente por essa falta de tradução dessa linguagem, desse techniquez, desse tão de dado técnico e problemas que os times enxergam no dia a dia para o board. E entre esses a gente pode citar como, por exemplo, o subfinanciamento, a falta de recurso, as métricas que, ao levadas ao board, não geram o valor percebido, então o board não vai conseguir enxergar o valor daquele tantão de dados que você está levando para eles, e isso contribui com o que a gente falou lá no comecinho da apresentação, que é essa expectativa irrealista. O board sempre vai ter uma visão de que eles estão totalmente seguros, porque em algum momento foi feito um grande investimento, ou eles têm soluções mais quentes do mercado, e não conseguem olhar para o que realmente necessita de apoio, necessita de investimento, o que o CISO está levando. E isso não só tem impacto no trabalho do CISO, mas também tem impactos estratégicos do ponto de vista da empresa, como ineficiência operacional, um aumento da superfície de ataque e, na hora de responder a qualquer incidente de segurança que venha a ocorrer, um maior custo e complexidade também que são causados por isso. E aí, hoje também tem outro tema que é muito forte, cada vez mais a gente tem visto que os conselhos eles procuram advisor, certo? Então, o mercado trabalha com um conceito muito forte de ter o que eles chamam de conselhos consultivos ou pessoas que tenham essa política de apoiar em decisões, transições de mercado. E muitas vezes isso gera um desconforto, né, entre o time, né, a liderança de tecnologia e o seu board, porque ele fala, cara, por que que você precisa trazer alguém de fora? Por que você precisa trazer alguém se eu estou dentro de casa? Então, nesse momento, é exatamente o momento em que a gente olha na convergência de todos os dados, porque a partir do momento em que o time de segurança ele fala, né, sobre
precisamos de mais investimento, precisamos de melhoria, precisamos trazer mais processos, e o board não entende, ele busca externamente no mercado uma informação de validação daquele conceito. Então, se você olha, na maioria das vezes, na pergunta a gente fala sobre isso, de os CIS estão, os boys estão cada vez mais preocupados, mas eles sentem que o CIS não consegue trazer isso de uma maneira eficiente. Então, existem algumas técnicas que o CISO consegue trazer isso e ganhar relevância estratégica, como, por exemplo, quando ele começa a traduzir os riscos em linguagem de negócio. Então, um exemplo bem claro. Para o mercado financeiro, o quinto dia útil do mês, por exemplo, é um dia muito importante, né? Porque é o momento em que as pessoas estão recebendo o seu salário dentro das suas contas bancárias, então qualquer impacto naquele serviço gera prejuízo de milhões para aquele processo. A mesma coisa para o varejo, quando a gente fala de datas que são comemorativas. Então, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, etc. Qualquer minuto em que o seu site seja indisponível ou que você tenha qualquer intercorrência desse processo, gera um prejuízo de milhões. Então, quando os CISOs começam a trazer essa linguagem para dentro do negócio, onde eles conseguem quantificar e metrificar o que eles fazem hoje em dia, atualmente, seja ele através de números, de métricas, de reportes, e trazem isso para dentro da linguagem de negócio. Então, por um exemplo bem simples, se nós deixamos de investir em uma boa política, se nós deixamos de investir em contratação de um time excelente, a probabilidade que, em caso de um ataque, isso cause um impacto financeiro, um impacto reputacional grande para a empresa, vai em tantos por cento. Isso ajuda com que ele comece a ganhar relevância, porque ele começa a ser o guardião técnico de um parceiro de negócios. E aí a gente sabe que hoje dado é o novo petróleo, né? Quanto mais você consegue ter dados, quanto mais você consegue trabalhar bem com eles, maior é a possibilidade de você conseguir ter um bom negócio. E aí, um bom negócio não é simplesmente em termos de empresa, mas também em termos de promoção do seu trabalho dentro de casa. E aí, também habilita uma inovação segura, porque a partir do momento em que você consegue traduzir isso, e aí existem várias formas para fazer isso, tá? Seja através de ferramentais que te ajudam a extrair boas métricas, seja através de você começar a ter uma mensuração disso para o time. Já vi clientes, por exemplo, que utilizam dashboards é, orientados e construídos para os seus bots. Então, ao invés de falar de quantidade de problemas que acontecem, eles falam de quantidade de problemas que foram evitados e como que isso poderia impactar o negócio. E esse bot tem ali relatórios rodando de forma em tempo real e eles conseguem acompanhar. Eles acompanham? Muitas vezes não, mas isso gera com que o CISO se torne uma autoridade dentro do seu processo. E isso constrói uma relação de transparência e confiança, né? E aí me perguntaram assim, por que os dados são importantes, que tipo de dados que a gente consegue utilizar e como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais orientada ao meu negócio. Então, eu vi que alguém falou aí de MTTR, é uma boa métrica, né, de tempo de remediação. Uma outra boa métrica, por exemplo, pode ser a redução de superfície de ataque. Então, qual é o grau de conformidade que vocês estão com impacto dentro do negócio? Pode ser também de 100 mil vulnerabilidades, por exemplo, 5 sistemas eram críticos e podem gerar um prejuízo de tchananãs milhões, e o plano de corrigir em tchananãs semanas. Então, você começa a metrificar e a quantificar isso. Não simplesmente se a gente tiver um ataque, demoramos uma semana para ocorrer. E aí, essa profissão, o CISO, é uma profissão, em teoria, muito ingrata, porque você trabalha para prevenir que um ataque não aconteça. E aí, na cabeça do board mas o ataque não aconteceu, eu posso tirar o dinheiro daqui e investir em outro lugar. Quando você muda a perspectiva dessa informação, que eu tenho tantos problemas, são tantos sistemas que vão ser afetados, isso pode dar um prejuízo de tantos milhões, e a gente tem tantas semanas, você começa a metrificar, e o cérebro ele trabalha muito bem com números, né? A gente trabalha muito melhor absorvendo essas informações e demonstra também uma proatividade. Não é simplesmente estamos esperando que um ataque aconteça ou estamos fazendo um trabalho da melhor forma possível. Mostra que, além de prevenir o ataque, esse time também está trabalhando para proteger o negócio e o time entende muito bem de como a sua função impacta no negócio. E isso também reduz o tempo total de segurança, né? O custo desse tempo, porque se a gente pensa lá em 2021, 2022, onde os ransomwares, os ataques começaram a ganhar corpo, performance, naquele momento, essa pauta era uma pauta muito forte nos conselhos. Por quê? Porque toda vez que você abria uma notícia na internet, estava lá falando, uma empresa de grande porte
foi atacada. Uma empresa de grande porte sofreu um ataque, perdeu tantos milhões e ficou tanto tempo sem operar. E aí as pessoas começaram a tomar consciência, mas a gente acaba esquecendo isso. Então, e aconteceu no grama do vizinho, né? Talvez não aconteça na minha casa. Então, por exemplo, quando você consegue fazer essa gestão da vulnerabilidade, quando você consegue ter um início, um meio e um fim desse processo, a probabilidade de o conselho, o vice-presidente, todo mundo que está envolvido em aprovar o dinheiro para os seus projetos futuros, eles comecem a se sensibilizar mais e entender melhor de se aquilo que aconteceu fora da nossa casa, no mercado, acontecesse aqui, aí nós estaremos protegidos e preparados de tal forma. Porém, não é só um grande ataque que para o negócio. Como eu falei no começo, ataques que são, não só ataques, mas datas críticas, onde existe qualquer tipo de problema e uma vulnerabilidade, ela não impacta simplesmente num ataque na ponta, mas ela pode impactar também dentro de casa, no trabalho do sistema que precisa trabalhar naquele momento. Então, isso traz com que essas empresas comecem a fortalecer a confiança interna e externa, porque todo mundo entende que o time de TI e o CISO trabalham em prol do negócio e não tecnologia por tecnologia. E aí a gente tem um case para contar, eu acho que é um case muito legal, de uma instituição financeira que ela tem uma abrangência global, né? Há uns anos atrás, ela nos procurou com o desafio de dar visibilidade para o seu board das ações que estavam sendo feitas para proteger o ambiente. Então ele falou assim, olha, toda vez que o meu vice-presidente vai no board global, nós temos um problema, porque tem um número muito grande de vulnerabilidades, esses indicadores não conseguem ser bem quantificados e todos os problemas que acontecem são jogados para o time do Brasil. O Brasil é considerado um grande ofensor nesse processo, porque a gente não consegue reportar os números de forma precisa, porque eu dependo de muitas áreas, então aparece lá que esse sistema está sobre o domínio do Brasil. E aí o Brasil apanha muito nesse processo, porque a gente não consegue mostrar. E o time tinha essa independência e eles não tinham insumos suficientes para poder mostrar isso, e eles eram alvos constantes de crítica, chegando a ter vou chamar de uma ameaça, mas não por mau sentido, de ter uma auditoria interna, global, dentro do Brasil, trabalhando ao lado deles para que eles conseguissem melhorar o seu processo. Quando eles começaram a trabalhar esse conceito de gestão de vulnerabilidade, de como que esses números podem afetar a performance, de entender de onde estavam os ofensores e de como que eles conseguiriam gerar métricas para poder fazer com que esses times globais trabalhassem cooperando com o Brasil, o que aconteceu é que eles começaram a ter métricas palpáveis. Então, eles conseguiam, por exemplo, quantificar, apesar de múltiplos motores de scan dentro de casa, o total de vulnerabilidades que eles tinham. Nesse total, eles conseguiam também extrair métricas, por exemplo, de que era duplicidade, do que estava sendo encontrado em diversos motores de scan. Além disso, eles também conseguiam entender quais eram realmente os impactos críticos para o negócio em cima dessas vulnerabilidades. Lembra, eles tinham lá atrás uma falta de informação. Agora eles começavam a trabalhar com o conceito de eu sei onde está meu problema, eu sei o que é crítico e eu sei quem precisa resolver. O que isso gerou dentro do negócio, do impacto para o time de tecnologia? Eles começaram a modificar a maneira como eles trabalhavam. Então, ao invés de ser apagadores de incêndio e sair correndo atrás dos times para poder entender se aquilo realmente estava com aquele time ou se não estava, eles começaram a ter tasks, a disparar as tasks, mostrando as evidências, falando, olha, essa task é sua, tá aqui são essas vulnerabilidades, esse é o próximo para correção, baseado na CLA que nós temos dentro da companhia. O que isso gerou no final de todo esse processo? Uma eficiência de trabalho, foi a primeira coisa. Então, o time passou o CISO, né, responsável pelo Brasil, passou a ter uma relevância para o VP Global de Tecnologia, porque ele começou a mostrar essas métricas, ele começou a construir um relatório de métricas e construir como que eles estavam trabalhando para mitigar esses problemas. A segunda coisa, eles tiveram eficiência operacional. Então, o time que estava desmotivado porque ele só apanhava, ele somente era um time que gerava demandas e não gerava respostas, vamos chamar assim, começou a ser um time que era o identificador e era o propagador dessas demandas. Ganhou uma eficiência também em termos de operação, porque eles pararam de gastar dinheiro com pessoas corrigindo a mesma vulnerabilidade várias vezes, e eles começaram a também ter um impacto de como eles destinavam essa tarefa de forma mais eficiente. Então, eles começaram, como eu falei, a ter as tasks e no final do dia
de ser um detrator, o Brasil passou a ser um impulsionador de melhores práticas dentro da vulnerabilidade. Explicando todo esse case, que é um dos vários cases que a gente tem no mercado, para falar sobre quanto é importante fazer a gestão das suas vulnerabilidades de uma forma eficiente e trazer insumos para que isso aconteça, e a gente consiga mostrar para o board também como que essas coisas, como que esses impactos trazem bons processos para dentro da companhia, eu vou convidar o Paulo Silva, que é o nosso engenheiro, para que ele consiga falar um pouco mais sobre esse tema e mostrar na prática como isso pode acontecer. Maravilha, obrigado, Susan. Bom dia a todos aí, obrigado pela presença. Vou pedir um favor, se puderem avançar 2 slides, perfeito, obrigado. Então, aí a Susan e o Gabriel colocaram bastante dados em relação a como a gente consegue gerir essas vulnerabilidades, e aqui a minha ideia é mostrar na prática um pouquinho mais de como a gente consegue apoiar nessa gestão de vulnerabilidades, que é uma, digamos assim, uma missão difícil, né? A gente não consegue ter um ambiente 100% seguro, vulnerabilidades estão aí a cada dia aparecendo mais e mais, então a proposta nossa da Ivante aqui, em conjunto com as nossas soluções, é como mitigar esses riscos, entender esses riscos e começar de uma forma onde a gente consiga diminuir o impacto da corporação sobre esses riscos que aí existem, tá? Então, como que a gente faz isso, tá? Nós temos uma solução que a gente chama de RBVM, Risk Vulnerability Management, tá? É uma solução com base em cloud, onde a gente se integra aos principais motores de scan do mercado, tá? Então, aí a gente está falando de scan de infraestrutura, como um Qualys, um Tenable, um Rapid7, tá? Também temos conectores para aplicações, scanners de aplicações ali, como um Burp, um Rapid7, também outros scans de infraestrutura. E a ideia dessa nossa solução, a gente tem conectores nativos e também temos outras formas de trazer esses dados para dentro de casa. A gente vai conectar nessas fontes, diferentes fontes de rastreamento de vulnerabilidade. A gente vai trazer esses dados para dentro de casa, a gente vai tratar ele, onde a gente pode, a gente tem diferentes tipos de assets dentro de uma empresa, então eu posso dar uma prioridade maior para um asset, dizendo que ali, quando uma vulnerabilidade for identificada sobre aquele asset, ele representa um maior risco para a minha corporação. Então, a gente consegue dimensionar tudo isso, tá? E onde a Ivante aqui, em conjunto com a RiskSense, consegue trazer valor? Trouxemos todos esses dados para dentro de casa. A gente tem conectores também com os principais soluções de mercado de segurança, tá? Então, a gente vai organizar esses dados, a gente vai qualificar eles e precificar onde se deve dar prioridade. A Ivante também tem um time grande que está ali entendendo as tendências do mercado, que está ali investigando o que está acontecendo na Deep Web, quais são as tendências de ataque, requalificando essas vulnerabilidades, tá? Isso é um ponto importante, porque a gente tem diferentes fabricantes, Microsoft, Adobe, e uma vez que eles identificam uma vulnerabilidade, eles dão um risco para aquela vulnerabilidade. E uma vez que eles classificam esse risco, aquele risco fica daquela forma. A Microsoft classificou uma vulnerabilidade com risco 7 no começo do ano passado. Hoje, ele está com risco 7. Mas isso teve uma evolução e representa um maior risco hoje, representa um risco menor. Então, tudo isso a gente classifica diariamente, tá? E a gente pode tanto elevar o risco de uma determinada vulnerabilidade, como a gente pode diminuir. Tudo isso faz parte, vamos chamar assim, da nossa base de conhecimento de risco, tá? Então, trouxemos esses dados para dentro de casa, qualificamos os tipos de asset, aplicamos essas nossas métricas aí de por onde devemos começar a remediar esses riscos, tá? Em cima disso, a gente tem também ali algumas automações para abrir um incidente
em diferentes soluções de ITSM, tá? Eu tenho aqui um grupo de servidores. Quem é responsável por isso? A pessoa X. Eu vou entregar essas vulnerabilidades para ele, eu vou dar um SLA para ele conseguir remediar essas vulnerabilidades e posteriormente, esses meus motores aí que estão escaneando tanto a rede como as minhas aplicações vão escanear novamente e eu vou conseguir saber se isso ficou dentro do SLA ali, estipulado essa remediação, tá? Além disso, quando a gente fala em vulnerabilidade, nem tudo existe uma correção. Pode ser que eu tenha um sistema legado, que eu reconheço o risco desse sistema legado e eu estou tomando alguma medida ali para, de certa forma, remediar através de uma aplicação de WAF, através de uma aplicação de um firewall. Eu conheço aquela vulnerabilidade, mas eu também estou ciente dela e usando algum tipo de ferramenta para mitigar esse risco. Dentro da solução, para eu não seguir reportando esse risco diariamente, semanalmente, eu anexo um documento onde eu digo que eu reconheço aquele risco, eu posso dar um tempo de 6 meses que eu reconheço aquele risco, para que nos meus próximos relatórios, nas minhas próximas informações, eu tenha ciência de que esse risco ali está sendo conhecido, tá? Ele já é conhecido e eu estou tomando outras medidas para remediar ele que não só uma correção, tá? Então, de formas gerais, é isso que a nossa solução consegue entregar. Eu vou passar aqui para uma interface da solução, onde eu vou mostrar alguns slides dessa nossa solução, tá? Então, estou compartilhando aqui a minha tela. Novamente, essa é uma solução 100% cloud, tá? E eu vou começar aqui falando um pouquinho dos dashboards que a gente consegue entregar dessa solução, tá? Eu estou num dashboard executivo, onde, nesse meu ambiente, eu tenho 5.551 assets, tá? Desses 5.000 assets, eu tenho 26.400 e 2.648, o número está difícil aí, assets que podem ser explorados, tá? Esse weaponizer que existe aí algum tipo de malware, algum tipo de ataque que pode explorar esse tipo de asset, tá? Tem um total de 156 mil, que a gente chama de open findings, que seriam vulnerabilidades abertas nesse momento, tá? Então, aqui já começa a dar um gráfico da minha rede, dos meus assets e da minha vulnerabilidade. E aqui nós entregamos também um risco de como está o panorama da minha empresa hoje relacionado ao risco, tá? E esse risco a gente analisa por host, ou seja, os meus dispositivos, e eu também tenho um risco de aplicações, tá? A gente consegue analisar ali também o código da aplicação, uma aplicação que permite um SQL injection, uma aplicação que tem algum erro ali vamos chamar assim, no desenvolvimento dela e que representa algum risco. E um conjunto entre os riscos de host mais os riscos de aplicação, a gente chega aqui num número de o risco corporativo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está com um risco alto, porque quanto mais alto aqui esse número, se eu tivesse em 850, eu estaria num risco aqui muito baixo, um risco bom aqui entre 800 e 700, médio entre 550 e 700, e nesse caso eu estou abaixo de 550, onde eu me classifico aqui, a solução se classifica como um risco alto. Então, essa foto aqui é algo que a gente pode entregar para o nosso board. Nesse momento, a minha aplicação, a minha rede em si, ela estaria com um risco alto, tanto os meus dispositivos quanto as minhas aplicações, tá? E aqui eu posso ir em mais detalhes, tá? Eu gosto muito a gente chama aqui de o funil de priorização, tá? Então, a gente sabe, se a gente pensar numa rede com
10 mil máquinas, 5 mil máquinas, que facilmente eu tenho aí 15 vulnerabilidades, 20 vulnerabilidades por cada tipo de asset. E aí a gente está falando em vulnerabilidades do sistema operacional, a gente está falando em vulnerabilidade de aplicações que estão instaladas, a gente está falando em vulnerabilidades do dispositivo em si, de uma configuração, tá? Então, esse número ele é muito alto. Se eu sou um administrador ali responsável por uma rede e por segurança, e eu tenho que corrigir 156 mil vulnerabilidades. Por onde eu começo isso? É muito difícil, é um número muito alto. É inviável você conseguir remediar esse número de vulnerabilidades de uma forma rápida, tá? Mas aqui a gente vai dando os caminhos. Então, assim, eu tenho 156 mil vulnerabilidades. Só que 20 mil podem ser weaponized. Esse weaponized são dessas 156 mil vulnerabilidades que podem ser exploradas. Já são conhecidos algum tipo de código que podem explorar essas vulnerabilidades. Então, aqui eu já caí de 156 mil para 20 mil. Já melhorou. Eu tenho 5.256 que podem executar um Remote Code Execution, tá? E aqui ainda, seguindo no funil, eu tenho o trending. O que é esse trending? Aqui está relacionado ao benefício que a gente consegue entregar, integrado ali com o nosso time que está na Deep Web, tá entendendo o que está acontecendo, tá? A gente vai entregar o seguinte, olha, dessas 156 mil vulnerabilidades, o maior risco corporativo estão aqui, ó, nessas 102, tá? Então, ao invés de eu ter que remediar 156 mil vulnerabilidades, eu começo por aqui. Eu começando por essas 102 que representam o maior risco corporativo, dessa forma eu estou mitigando aí os meus riscos e deixando os meus dispositivos, a corporação mais segura. Eu posso chegar a remediar aqui os 20 mil, mas eu começo por aqui. E aqui a gente tem um último estágio aqui, nesse caso eu só tenho um dispositivo e uma descoberta que é o que representa realmente aqui o maior impacto em relação a ser explorado, tá? Que é esses PE com maior risco de impacto. Então, eu começaria por aqui, nesse caso eu só tenho um dispositivo, passo para essas 102 vulnerabilidades que estão sob 42 assets, tá? Então, se eu clicar aqui, esses dashboards eles também são drill down. Então, eu tenho aqui, por exemplo, hosts, nesse caso, elas estão relacionadas somente a host, não tem nenhuma de aplicação, mas se eu entrar ali, eu vou em mais detalhes sobre esses dispositivos que estão com essa vulnerabilidade, tá? Então, por exemplo, aqui eu trago o risco relacionado a essa vulnerabilidade, nesse caso 300, ele é alto. Eu tenho o dispositivo, tá? Eu tenho o IP dele, eu tenho a quantidade de vulnerabilidades relacionadas a esse asset que está aberta, tá? A última vez que eu importei dados sobre esse dispositivo, e se eu selecionar aqui essa vulnerabilidade em si, eu tenho todas as informações dela. Então, eu tenho o nome do host, o nome do dispositivo, o IP, de onde eu trouxe esse dado, tá? Essa nossa solução, ela não escaneia o dispositivo, a gente depende dos scanners que vocês possuem, os scanners de mercado, a gente traz isso para dentro de casa, a gente reconhece de onde a gente trouxe isso, e a gente traz as nossas métricas, as nossas informações, para enriquecer essa informação da vulnerabilidade, da criticidade disso, do risco que essa vulnerabilidade representa, se ela está aberta, se ela já foi encerrada, diversas informações adicionais sobre essas vulnerabilidades, tá? Então, aqui a gente tem, digamos assim, um detalhamento sobre essas vulnerabilidades. E um ponto aqui que eu citei, esse asset, a gente pode classificar ele com
uma certa criticidade, tá? Nesse meu exemplo aqui, ele está classificado como 1, que é menos crítico, tá? Mas se eu tivesse uma vulnerabilidade em um grupo de dispositivos, eu posso especificar que uma criticidade maior, e isso com certeza vai impactar ali no meu risco final, naquele score que eu demonstrei inicialmente, para poder classificar por onde a gente deve começar, tá? Então, esses 42 assets que estão representando aqui são esses assets que estão representando naquele meu relatório, dizendo que são os 42 por onde eu devo começar a mitigar esses riscos, tá? A partir daqui eu consigo saber, por exemplo, um IP interno. Esse dispositivo aqui, ó, tem um IP externo, então representa também, de certa forma, um risco maior, tá? E como que eu consigo remediar isso? Então aqui a gente tem o que a gente chama ali de playbooks, tá? Onde esses playbooks eu vou atrelar a um grupo de pessoas que seriam responsáveis por remediar essas vulnerabilidades. Então, assim, eu tenho vulnerabilidades aqui num grupo de servidores. Quem é responsável por isso? Ah, o Gabriel é responsável por isso, e eu vou especificar um SLA. Ele tem um SLA ali, esses servidores são críticos, ele tem um SLA de 36 horas para remediar isso, tá? E uma vez que o Gabriel corrigir essas vulnerabilidades, em um scan na ponta, rastrear novamente esse dispositivo e vai sincronizar aqui com a gente de hora em hora, uma vez por dia, eu vou encerrar essa vulnerabilidade. Então, ela deixa de ser uma vulnerabilidade aberta e passa a ser uma vulnerabilidade encerrada, e eu vou ver que ele está dentro do SLA, tá? Caso estoure o SLA, eu consigo gerar relatórios de vulnerabilidades que estouraram o SLA, criar alguma ação também adicional relacionada a isso, tá? E também tenho aqui a parte de workflow. Então, eu citei ali, eu tenho um grupo de vulnerabilidades, tá? Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Eu tenho lá um grupo de vulnerabilidades. Só que essa vulnerabilidade, por exemplo, aqui, não existe um patch ainda. O patch será disponibilizado em 75 dias. Então, eu crio um aceite, peço autorização, alguém aprova isso, tá? Nesse caso está aprovado. Poderia anexar um documento aqui onde eu reconheço esse risco. Então, eu relaciono isso a um asset, a uma aplicação, e eu reconheço esse risco porque eu estou remediando isso de alguma forma. Não existe um patch, aquela questão com uma solução de WAF ou com outras medidas necessárias para que eu não venha alertar novamente essa vulnerabilidade num eventual scan. Então, eu entendo esse risco, eu aceito esse risco e eu posso dizer, olha, eu aceito esse risco até, nesse exemplo aqui, até setembro, ao dia 4 de setembro de 2025. Depois que essa data passar, a gente vai passar a alertar novamente essa vulnerabilidade como uma vulnerabilidade ali não remediada, tá? Só para demonstrar aqui, então, essa é uma solução. A gente possui conectores nativos para as principais motores de scan de mercado, tá? Então, você tem lá diferentes motores que estão rastreando a sua rede, identificando vulnerabilidades. Um dos benefícios dessa solução é eu conseguir centralizar isso, tá? Eu tenho 3 motores de scan de vulnerabilidades de rede e de aplicações. Como que eu centralizo isso? Como que eu trato as vulnerabilidades que estão duplicadas? Aqui a gente tem métricas que vai permitir você ter uma console única, centralizando isso para te dar as melhores informações por onde começar e por onde remediar. Então, a gente tem aqui integrações tanto para aplicações web, para aplicações de rede e também os scanners de rede e scanners de aplicação, tá? E aí temos também conectores para soluções
abertura de chamados, e o que a gente não tem nativo, a gente tem APIs, tá? Que permite você estender aqui, caso tenha um conector que não seja representado, tá? Eu demonstrei ali um dashboard de executivo, mas aqui a gente tem outros tipos de dashboard, por exemplo, ransomware. Ransomware é algo que a gente fala, pô, já é velho, né? Mas muitas empresas hoje ainda estão sujeitas a um ataque de ransomware. Quando você olha esses scanners, quando você olha esses diferentes tipos de análise, tá? Só para encerrar aqui, nós tivemos um caso em um banco no México. Esse banco ele tinha 5 motores de scan de rede e 3 motores de scan de aplicação. Tá? Eles sofreram um ataque, buscaram a gente depois de 2, 3 meses. Em uma POC que nós fizemos importando dado de 5 mil dispositivos apenas, eles tinham 45 mil dispositivos na rede deles, nós encontramos 70 dispositivos que tinham a mesma vulnerabilidade que eles foram atacados há 3 meses atrás. Qual que é a questão? Eles tinham identificado isso. A questão é como tratar isso. Eles tinham isso em diferentes formulários, CSV, Excel, eles não conseguiam centralizar isso para poder tomar uma medida efetiva. E durante uma POC que nós fizemos com ele, nós pegamos isso nas primeiras 2 horas da POC, tá? Conectou lá, identificou, trouxemos as vulnerabilidades, através desses relatórios aqui de ransomware, a gente identificou a mesma vulnerabilidade que atacaram eles há 3 meses atrás, tá? E eles acharam que já tinham remediado. Então, é só um exemplo aí, um cenário de como no dia a dia é difícil você ter esses dados na mão e como a gente consegue entregar essas informações para vocês, tá? Então, do meu lado aqui era isso que eu queria mostrar. Agradeço aí o tempo de vocês e ficamos aí à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Paulo. Foi excelente, pessoal. Obrigada, Paulo, Susan, Gabriel. A gente tem algumas perguntas, mas só antes de passar para as perguntas, eu queria reforçar com todo mundo aqui que os números que foram trazidos, que a gente discutiu aqui hoje, os temas, como eu comentei, eles estão no relatório da Ivante, e a gente vai compartilhar esse relatório com todo mundo que participou hoje aqui do webinar nos próximos dias. Vamos lá, as perguntas. Algumas delas eu acho que a gente já acabou respondendo. Vamos lá. A primeira delas é do Tiago Souza. Quais métricas objetivas e auditáveis, como, por exemplo, o tempo médio de contenção, coverage de testes de restauração ou índice de falhas em simulações adversárias, fundamentam o nível de confiança apresentado pela liderança? E de que forma essas métricas são validadas, independentemente, para mitigar viés de confirmação? Essa pergunta é para mim? Quem quiser pegar a resposta Tá bem. Então, o tempo de retenção, a solução aqui a gente não apaga os dados, tá? Então, tudo que a gente está recebendo ali, a gente não tem um limite de retenção, tá? Então, esses dados vão ser armazenados aí e eles vão ficar. A nossa solução, ela não trabalha sozinha. A gente depende de alguém lá na ponta que está escaneando e trazendo esses dados para dentro da nossa casa, tá? Uma vez que a gente trouxe, e quando o cliente tem mais de um motor ali, existe muita questão de você ter vulnerabilidades duplicadas. Então, uma solução de scanner X detectou um número de vulnerabilidades, uma AY também, e a gente trouxe isso para dentro de casa. Então, geralmente é comum a gente ter dados duplicados, tá? Mas a gente consegue tratar isso dentro de casa para, através das diferentes regras ali que a gente aplica, playbook, workflow, para você processar e normalizar essas vulnerabilidades de tal forma que a gente não tenha vulnerabilidades duplicadas e o tempo de retenção ali a gente não tem limite, tá? Então, eu não sei se isso aí responde a pergunta dele. Vou pegar aqui falando da perspectiva de negócios, por ser uma ferramenta que está auditada, por ser uma maneira que você visualmente mostra isso. Lembra que eu falei durante a conversa que a gente fala sobre o valor e o poder do dado,
sabe? Então, eu acho que quanto mais dados o time consegue ter, e quanto mais dados mostram, como o exemplo que eu dei também na apresentação de nós temos tantos problemas, esses problemas impactam tantas coisas que são críticas dentro do processo da empresa, e aí podem ser duas formas, tá? Esse é o custo para resolver ou esse é o tempo para resolver. Então, quando você começa a falar com os dados, e os dados começam a conversar com o teu board, por exemplo, ou com a sua liderança, a probabilidade de você ter uma credibilidade maior é muito grande, porque a gente está falando de dados, a gente não está, não é nada empírico, não é nada que eu testei e eu acho que os dados que são retirados da sua própria empresa estão conversando com você. Então, eu acho que isso também ajuda com que você tenha mais credibilidade para tratar os processos. Tá? Obrigada, Susan. Obrigada, Paulo. Outra pergunta também do Thiago Souza. Diante da conhecida lacuna entre o discurso técnico e a tomada de decisão no board, que formatos de visual, storytelling, como relatórios com infográficos de uma página, dashboards interativos ou narrativas visuais focadas em métricas-chave, vocês têm observado que têm se mostrado mais eficazes para que o C-Level compreendam a gravidade e a prioridade de riscos de cibersegurança sem sacrificar o rigor técnico das informações? Se possível, tem como mostrar um exemplo? Acho que a gente mostrou dois exemplos, né, de como os dados conversam com, mas eu vou te dar um exemplo de um amigo, tá? Um CISO de uma empresa grande de mercado, e um exemplo que ele me deu uns tempos atrás. Ah, como o Gabriel falou na apresentação, hoje não é muito incomum que o seu board viaje para grandes eventos, né? Isso não é mais tecnologia por tecnologia, não é mais restrito a TI, sabe? Acho que todo mundo vai para algum tipo de evento. Então, por exemplo, agora a gente está tendo um evento de financeiro em que o enfoque é inteligência artificial. Se você pega os principais eventos do mundo, a maioria deles falou de tecnologia e como tecnologia está apoiando o negócio. E não é muito comum também que eles voltem com ideias e falem, quero implementar isso, isso e aquilo. Por que que eu dei esse contexto? Esse meu amigo, ele falou assim, cara, meu CEO chegou aqui falando sobre uso de inteligência artificial dentro da empresa, em todas as áreas. Então, desde a pessoa do marketing que cria o conteúdo até o teste de qualidade. Então, todo mundo vai usar IA. Qual que era o grande desafio que isso traz para um time de tecnologia, por exemplo? De como que a gente regulamenta isso dentro de casa? Como que eu tenho políticas, né? E aí, como é que o time de governança consegue, por exemplo, criar uma política de fim a fim para a utilização? Porque você pode pegar os seus dados, que são confidenciais, e colocar no ChatGPT para ele dar uma melhorada. Mas não necessariamente você faz isso através do login da sua empresa. Você pode fazer um login pessoal. Então, era o grande primeiro desafio dele. Ele falou, cara, meus dados estão vazando. Eles estão indo, 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 indo. E eu tenho um desafio de conscientizar o meu board de que os dados estão indo, para que a gente possa criar uma política de segurança para. E aí, eu lembro que ele falou assim, olha, eu comecei a triar dentro de casa aonde esses dados estavam, né? Então eu comecei a entender se esse pessoal rodou uma pesquisa, ele foi coletando vários tipos de informações para criar um insumo, tá? Então ele chegou no board com uma narrativa muito bem construída de utilizar a tecnologia. Primeiro ele validou o conceito, tá? De utilizar a tecnologia a favor do negócio é incrível, é excelente. Porém, ele trouxe a problemática, né? Utilizar de uma forma sem controle, sem gestão, vão trazer esses impactos para segurança e para a tecnologia e para o negócio, tá? Aí eu pensei, cara, mas você construiu isso sozinho? Ele falou, não, eu construí com os meus pares, porque era um tema que trazia um problema em comum para todo mundo. E aí, por que que eu estou trazendo isso, tá? Às vezes, você sozinho não vai ter tanta força de falar sobre, porque você não conhece tão a fundo, do impacto do negócio. Ah, mas eu sou da empresa, eu conheço, tudo bem. Mas o cara que está na ponta, sentado, ganhando dinheiro com o que você produz, pode ser um grande aliado para que vocês cruzem as informações e isso traga um valor e uma relevância muito maior numa conversa, tá? Então, ele trouxe essas informações com essas áreas e aí eles mostraram que utilizar está tudo bem, porém, utilizar sem uma boa análise de como as coisas vão funcionar, sem boas políticas de segurança, sem boas políticas para entender
quais as vulnerabilidades que eles vão encontrar no processo, quais são as lacunas, trouxe para o board uma concentração de, cara, entendi, mas a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais tranquila, tá? Então, quanto mais insumo, quanto mais informações você coleta, validando a sua hipótese, alinhada com a estratégia da empresa, por exemplo, o plano diretor da empresa é um bom exemplo disso. O segundo é alinhado com grandes tendências de mercado, é um outro bom exemplo disso. Quanto mais você traz alinhado com isso, trazendo para dentro dessa conversa os seus dados, as suas informações, os seus gaps e as suas lacunas para justificar o investimento, isso te ajuda a construir uma narrativa de credibilidade, de eu sei para onde a gente está querendo ir, eu sei como chegar lá e eu sei quais são os impactos que a gente vai encontrar no meio do caminho. Então, esse talvez seja um exemplo legal para você pensar de como aliar os dados com o negócio e fazer uma boa apresentação para o teu board. Obrigada, Souza. A próxima pergunta eu acho que o Paulo já respondeu, que eu já tenho 3 motores de scan de vulnerabilidade, de infraestrutura e de aplicação, mas o meu grande desafio é centralizar essas informações. A ferramenta pode ajudar? Sim, esse foi um ponto que a gente abordou ali. Realmente, a gente vai conseguir centralizar essas vulnerabilidades de diferentes motores e também criar um padrão para elas ali, classificar elas e ajustar para não ter vulnerabilidades duplicadas, tá? Perfeito. A próxima pergunta também nessa linha tenho diversos ativos com criticidades diferentes ao negócio, que pertencem a outras áreas. Vocês conseguiriam ajudar a classificar e priorizá-los, assim como na parte de descoberta deles? Sim, sim. Quando a gente fala, o cliente tem 5.000, 10.000 assets, cada um deles pode representar uma criticidade maior, um risco maior. Então, no momento que a gente traz esses assets para dentro da solução, a gente aplica ali uma criticidade para ele, e essa criticidade que a gente aplicou para ele vai impactar no risco, nas informações do risco que a gente apresenta. Então, sim, nós conseguimos fazer esse tipo de classificação. Ótimo. E a última pergunta é do Dionísio de Almeida. Tenho participado de algumas agendas com as empresas, reduzindo drasticamente o investimento em cibersegurança e reduzindo os limites de apólices de seguros. Mesmo com todo o cenário, o board pensa ainda mais no lucro do que na necessidade de proteção. Foi bem explanado sobre isso no início, mas se puderem me dar mais dicas nesse sentido ou compartilhar o material, agradeço. Eu acho que a dica que a gente deu agorinha sobre o storytelling é bacana para trazer esse ponto. E aí tem mais uma dica que é o quão crítico TI é no teu negócio, sabe? Eu acho que esse ponto, quanto mais você consegue conscientizar a importância de tecnologia dentro do seu negócio, ajuda a sensibilizar, tá? E o pior cenário, né? De o quanto não ter um investimento nessas áreas podem trazer de impacto negativo para o negócio. Aí você pode utilizar cases de mercado, então todo mundo, todas as verticais praticamente já tiveram um case de vazamento de dado ou de ransomware para chamar de seu, né? Mas também de pesquisa, de tendência. E aí isso ajuda de novo, criar uma credibilidade e uma autoridade sobre o assunto em que você não olha só para o seu universo, mas também você olha para o entorno do teu processo para poder apoiar a investimento e priorização de algumas informações aí de tecnologia dentro do seu negócio. É isso, pessoal. Essas foram as perguntas. Eu queria reforçar mais uma vez para todos os que estiveram aqui presentes. Primeiro, agradecer a presença e reforçar que a gente vai compartilhar o relatório, o qual a gente discutiu alguns números aqui hoje, com todos vocês, e que a gente está à disposição, tanto a equipe Vant quanto a equipe Acta, à disposição de vocês para qualquer dúvida, para traçar o melhor plano, para a gente trabalhar a gestão de vulnerabilidade juntos. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Pontinha. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia.